Olá a todos, meu nome é Márcia do Amaral Sampaio e eu estou aqui para dar continuidade a uma conversa que a gente está tendo sobre ortopedia funcional dos maxilares, RNO, reabilitação neuroclusal e as leis planas de desenvolvimento. A gente já falou da lei planas da mínima dimensão vertical, já falamos da lei de desenvolvimento póstero, anterior ou sagital e transversal, e agora a gente vai falar sobre a lei de desenvolvimento vertical. Então a gente falou, né, que a mandíbula vai buscar a mínima dimensão vertical, que é uma coisa que acontece no corpo todo, que não é só nessa região, que ela vai fazer o caminho mais fácil e que quando ela faz o caminho mais fácil, ela vai ter um vício para esse lado e vai fazer um crescimento assimétrico, vai crescer mais o lado de balanceio da mandíbula e mais esfregamento da maxila no lado de trabalho. Isso é claro que é um resumo, né? Nós estamos falando bem rapidamente, bem simplesmente de uma observação de coisas que aconteceram e que acontecem repetidamente e que o Planas observou e enunciou, Dr. Pedro Planas. Esse gênio, né? E então ele também deu prosseguimento a essas ideias, a essas observações, né, de coisas e de leis e de fenômenos que aconteciam na boca, no sistema estomatognático, e um deles é que ele percebeu que o aparelho mastigatório ele entra em função durante o ato da mastigação, porque a gente está falando, está deglutindo, mal toca, né, os dentes. E aí, que hora que eles tocam? Que hora que eles se esfregam? Que hora que eles se interrelacionam? Eles se interrelacionam normalmente na mastigação. E quando ocorre a mastigação, é como se tivesse, como diz Planas, carregando as baterias. Então, tudo que a gente tem de desenvolvimento funcional vem de acordo com isso, com esse momento de carregar baterias. Então, eu mastigo, se eu mastigar de um lado só, estou fazendo uma mastigação viciosa e estou fazendo aquele crescimento assimétrico. Se eu mastigar dos dois lados, bilateral, alternado, equilibradamente, eu vou estar fazendo com que todo esse sistema se desenvolva. Inicia com a respiração nasal, com a amamentação, deglutição, fazendo pressão negativa e fazendo um esforço com toda essa musculatura, e depois vai fazendo todas as outras sucção, a sucção não de alimento, né? Que às vezes pode ser com chupeta e às vezes não é recomendado, e pode ser o sorver de um canudo, depois o tomar água no copo, e aí a mastigação, mastigar alimentos fibrosos, duros, secos, que é o que mais vai excitar toda essa musculatura, as ênteses, que é onde os tendões, as fáscias, os ligamentos se inserem, fazendo com que desenvolva esse osso e trabalhe esse osso, né? Então esse aparelho mastigatório, ele entra em função durante o ato da mastigação, como eu disse, né? E aí o que acontece? Nesse momento, ele vai estar excitando toda essa musculatura. Sob o ponto de vista da embriologia, a gente tem que pensar o seguinte, que a boca ela é formada por 5 elementos, por 5 processos embrionários. Então nós temos mandíbula direita, mandíbula esquerda, maxila direita, maxila esquerda e processo frontonasal, que vai dar origem à pré-maxila, certo? Então esses segmentos que a gente já sabe, eles respondem diferente, eles têm inervação diferente e acabam tendo também respostas diferentes por causa disso mesmo, né? Então quando a gente vai dar uma anestesia, não adianta eu dar uma anestesia troncular na mandíbula se eu quiser trabalhar a maxila do lado esquerdo ou do lado direito. E também não vai resolver se eu der uma anestesia muito para trás, se eu quiser trabalhar a pré-maxila, né? Então, a gente já sabe desses processos embrionários, a gente já conhece eles, né? Então, a recepção, o estímulo, a excitação neural, ela se faz através dos dentes da mastigação. Então, a função mastigatória equilibrada, ela vai levar a um desenvolvimento harmonioso ou harmônico de todo esse sistema. O importante, quando a gente vai trabalhar com ortopedia funcional, é fazer com que esse plano oclusal fisiológico, esse plano oclusal, ele esteja paralelo a Camper e todo equilibrado, não tendo uma mínima de um lado, não tendo mínima de nenhum lado, certo? Para manter equilibrado. E o Planas observou, e aí vem a sua outra lei, que basta o contato de um dente de um grupo, seja ele maxila direita, maxila esquerda, mandíbula esquerda, ou
processo frontonasal, região de pré-maxila, basta o contato de um dente de um desses grupos para que ocorra o crescimento vertical de todos os dentes daquele grupo. Então, é uma resposta aí funcional, né? Então, eu mastigo bem do lado direito, então vai excitar toda a minha hemimandíbula direita e vai excitar essa parte da maxila direita, certo? Então, quando eu tenho um dente que tocou e que teve crescimento, ele vai dar a resposta vertical em todo o grupo. Isso é muito interessante quando a gente coloca um aparelho que a gente chama de equilibrador planas, ou quando a gente coloca também as pistas diretas planas simples ou compostas, e aí a gente vai querer ter crescimento vertical, e por isso a gente vai excitar esses dentes de cada grupo para ter uma resposta naquele grupo que eu quero que tenha crescimento vertical. Ah, Márcia, mas não é extrusão? Não, nós temos crescimento vertical. O dente, todos os dentes, eles sofrem intrusão quando nós mastigamos e extrusão quando nós dormimos. É uma intrusão e uma extrusão, sim, é um movimento. Por quê? Porque as fibras e os dentes, eles não estão ali travados no osso como um cimento cimentado. Eles têm fibras e essas fibras, elas têm esse movimento. E se nós excitarmos o crescimento vertical, ele pode ter sido um crescimento vertical que foi interrompido e esse crescimento vertical pode começar a acontecer mais tarde. Então, nós podemos ter crescimento vertical também, de acordo com essa lei, o crescimento de cada grupo. Obrigada, até mais tarde. Tchau.